Muito bem, meu amigo e minha amiga, que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui a postos para mais um clamor no SAAI, dentro do nosso propósito de fé, oração da autoridade, 318 dias. Estamos nesta quarta-feira, hoje dia 2 de dezembro de 2015, estamos completando 15 dias de oração das 318 que nós vamos fazer. Começamos em 18 de novembro, vamos até o dia 2 de novembro de 2015. E completando hoje 5 clamores aqui em frente ao SAAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Durante esses dias, nós estivemos orando no Rio Cricaré, na Prefeitura Municipal de São Mateus, na Câmara Municipal de São Mateus, também no Fórum da Justiça Federal, no Ministério Público Federal, estivemos na Justiça do Trabalho, no Ministério Público do Trabalho, também no Fórum da Justiça Estadual, no Ministério Público Estadual, antes de virmos aqui para o SAAI, onde já fizemos aqui na autarquia, em frente à autarquia, com essa que nós estamos agora fazendo e vamos fazer daqui a pouquinho, a nossa quinta oração. Portanto, 10 orações, e aqui serão 15 que nós vamos fazer na fé. Estaremos aqui até o dia 12 de dezembro. Meu amigo e minha amiga, Deus tem algo grandioso para fazer na vida daqueles que creem. Deus tem algo grande para fazer na vida daqueles que obedecem à palavra de Deus. E obedecerem principalmente mediante a este propósito que nós estamos vivendo, porque é uma direção bíblica. Deus falou com Elias que ele ia cessar a água. E Deus falou com Elias quando orientou no Monte Carmelo a orar e fez com que fosse derramada a chuva sobre Israel, numa época difícil, numa época em que o povo estava distante de Deus, numa época em que as autoridades estavam distantes de Deus e, mais que isso, oprimiam o povo e não buscavam diálogo, não buscavam orientar-se por meio dos diversos conselhos, porque está escrito na palavra de Deus, na multidão de conselhos, a bênção, a sabedoria. Deus reside onde há união. Deus reside onde há muitos conselhos, onde há uma determinação coletiva. E não é isso que nós estamos vendo, principalmente aqui em São Mateus, neste momento de crise hídrica. Mas a nossa oração, o nosso clamor é no sentido de que as autoridades, elas tenham sabedoria, tenham discernimento, elas possam dialogar com a população e buscar a capacidade técnica necessária para tomar as decisões que precisam ser tomadas. E o que for de Deus fazer, por meio dos clamores, por meio da oração do povo santo dessa cidade, do povo que está de joelhos, que está orando, que está buscando, Deus vai estender as suas mãos. Mas tem muitas coisas que cabe a nós fazermos. Orar, suplicar, pedir a misericórdia de Deus para a nossa vida, para a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, para o mundo que vive conflitos, vive epidemias de doenças, enfermidades que estão surgindo cada vez mais, guerras, a falta de amor imperando. São muitos os problemas. Os sinais do fim dos tempos já estão aí. Só não ver quem não tem olhos espirituais para ver. Só não ouve aquele que não tem ouvidos espirituais para se aperceber deste momento e colocar sua vida em ordem. Colocar sua vida em ordem. É isso que nós temos sempre falado. O momento é disso, de colocarmos nossa vida em ordem, de nos consertarmos com Deus. Meu amigo e minha amiga, é a direção maior deste nosso propósito de oração. A oração da autoridade, 318 dias, é primeiramente para a nossa vida espiritual.
depois para os outros segmentos da nossa vida, para termos autoridades em todas as áreas, mas na nossa vida espiritual, porque é com base nela que nós alcançamos a salvação da nossa alma. É com base na nossa vida espiritual, na nossa fé, alicerçada fervorosamente na palavra de Deus, que nós alcançamos o maior milagre que podemos alcançar, que é a salvação da nossa alma, que é a nossa vida eterna com Deus. Eu estou aqui com azeite, não sei se dá para perceber, porque nós estamos aqui num local escuro. O fato de estarmos gravando é porque é um propósito de evangelização. Então nós fizemos durante 90 dias a preparação para estarmos aqui neste local, consagrando este azeite, este óleo que representa o Espírito Santo. O azeite representa o Espírito Santo. E quando nós derramarmos essa que foi a palavra ao consagrá-lo no monte, quando nós derramarmos nos locais onde nós vamos fazer as orações, a confirmação da palavra de Deus, é o selo, que é o Espírito Santo sobre esses locais, determinando que ali a paz, que ali a presença de Deus reine, impere e que ele possa fluir, trazendo os frutos do Espírito para aquele local, para as pessoas que militam naquele local, lidam naquele local, transitam naquele local. E tem sido assim que nós estamos determinando nesses 15 lugares, sendo que a nossa 15ª oração é hoje e a 5ª oração aqui no SAI. Estamos determinando que essa crise hídrica ela vai cessar, que a chuva Deus vai mandar. Agora precisamos crer e precisamos também obedecer. Olha, tem uma palavra que Deus colocou no nosso coração especialmente para essa ocasião, especialmente para hoje. Deus, ele nos dá o pão nosso de cada dia. Quando eu falo pão, é exatamente o alimento espiritual. Na carta de Tiago, capítulo 2, aliás, um pouquinho antes, né? Na verdade é no livro de Hebreus. Capítulo 12, Hebreus 12, versículo 9. Hebreus 12, 9. Está escrito assim: no caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. Então devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial, e assim viveremos. Então devemos obedecer muito mais ao nosso Pai Celestial e assim viveremos. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que palavra, que direção é essa de Deus? Deus faz uma comparação com os nossos pais terrenos. E Ele deixa explícito na palavra, o Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo, autor do livro de Hebreus, que fala a respeito da obediência e da correção. Ou seja, Deus nos chama para um conserto, corrige o rumo da nossa vida, corrige a nossa história. Se estamos indo para um caminho, Ele faz com que nos convertamos. E converter-se a Deus é mudar de direção. É mudar de direção e passar, mediante a obediência, a viver uma vida reta, uma vida santa. Deus nos adverte, Deus nos corrige com um propósito, que nós nos consertemos e passamos a viver. E Ele
diz aqui com toda a propriedade. Porém, mais tarde, quer dizer, quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza, não de alegria. Olha, sinceramente, a nossa natureza humana, ela reage quando nós somos corrigidos, chamados a atenção, não é verdade? E naquele momento há uma tristeza, poxa, eu fui corrigido, pensei que eu estava fazendo a coisa certa e nós ficamos tristes. A palavra de Deus mesmo, ela confirma isso. Mas diz assim, porém mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. E é tudo que nós almejamos, uma vida correta e paz, paz de espírito, viver aqui nesta vida, uma vida conforme o nosso Deus preparou para nós e a eternidade inteira com Ele. Meu amigo e minha amiga, algo tremendo. E é para esta vida que Deus te convida, te chama e Ele, na sua infinita misericórdia, te convoca para que você não perca esta oportunidade, não desperdice essa oportunidade que Ele está dando. Amém? Diz mais, portanto, levantem as suas mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos. Andem por caminhos aplanados, para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Então Ele quer nos curar, quer sarar nossas feridas. Então, onde houver um erro em nós, onde houver uma falha, um defeito, Deus corrige. Deus corrige. Onde houver uma falha, até mesmo no caráter, na conduta, no comportamento, Deus está disposto e Ele quer nos perdoar. Basta que nós reconheçamos as nossas falhas, a nossa fraqueza e que precisamos dEle para que Ele haja na nossa vida e faça o que precisa ser feito. Amém? Em o nome do Senhor Jesus. Meu amigo e minha amiga, Deus, Ele trabalha dessa forma na vida daqueles que creem. Ele trabalha do jeito dEle, da forma dEle, e é o modo certo de agir, de fazer, é o modo certo de se comportar. Eu vou aqui ler rapidamente para você, para que possamos fazer aqui a nossa oração, este propósito que Deus colocou no nosso coração. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus, ela vem para nos fortalecer, para nos levantar e para nos ensinar. Olha o ensino da palavra de Deus, que resultou até mesmo nessas 15 orações aqui do clamor no Saai. 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 1. Elias e a seca. Diz assim, um profeta chamado Elias de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Olha a autoridade de Deus. Claro, o homem, ele interfere. O homem, na sua natureza pecaminosa, ele tem a capacidade ou incapacidade de destruir. Ele destrói, porque nós somos imperfeitos e não compreendemos a natureza. Nós não sabemos lidar em perfeita harmonia com a natureza. Há no homem essa natureza pecaminosa e essa falha, essa imperfeição. Então, muitos frutos do homem, principalmente quando ele não está alicerçado na palavra de Deus, não tem intimidade com o Senhor e despreza estratégias e a voz de Deus, ele erra, e erra feio. Então, o fato de estarmos vivendo esse momento, tenha certeza, o homem tem muita culpa, mas muita culpa. Mas a autoridade para deixar de chover e para fazer cair chuva está com Deus. Tem os fenômenos naturais, porque, sem dúvida, há uma lógica em tudo que nós vivemos aqui nesse plano, nesse tempo, na Terra.
mas tudo está sob o domínio, sob controle, sobre a autoridade do único e verdadeiro Deus, o nosso Senhor dos Exércitos. E Ele é vivo, Ele está vivo. E é sobre esse Deus que Elias estava falando. E prosseguindo aqui, disse assim: então o Senhor Deus disse a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho do Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos levem comida para você ali. Elias obedeceu à ordem do Senhor e foi, e ficou morando perto do riacho de Querite. Ele bebia a água do riacho, e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Mas algum tempo depois o riacho secou por falta de chuva. Meu amigo e minha amiga, o profeta teve que fugir. As autoridades não receberam bem aquela notícia, a profecia dada por intermédio do profeta. Estavam a ponto até mesmo de matá-lo. Deus tinha um plano de salvação e queria usar o profeta para fazer conforme a estratégia dele. Então, alimentou o profeta, guardou o profeta com água, com a comida levada por corvos, por animais, por um corvo. Então, de manhã ele recebia o pão, à tarde carne, foi alimentado durante algum tempo, diz a palavra de Deus, até que chegou o momento de Elias, ele cumprir a outra parte dos planos do Senhor. E ele foi alimentado mais tarde, você pode ler na Bíblia, abençoando uma viúva de Sarepta que junto com seu filho só tinha um bocadinho de farinha e iria morrer. Ele abençoou aquela senhora. Depois veio aquele confronto no Monte Carmelo. E você sabe da história. 450 profetas de Baal. E Deus mostrou-se poderoso também diante daquele desafio no Monte Carmelo. E chegou depois um momento de Elias fechar essa história com relação à seca. Isso está lá também no primeiro livro de Reis, capítulo 18, a partir do verso 41. Então, Elias disse ao rei Acabe: agora vá comer, pois eu já estou ouvindo o barulho de muita chuva. Enquanto Acabe foi comer, Elias subiu até o alto do Monte Carmelo. Ali ele se inclinou até o chão, pôs a cabeça entre os joelhos e disse ao seu ajudante: vá e olhe para o lado do mar. O ajudante foi e voltou dizendo: não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar. Na 7ª vez ele voltou e disse: eu vi subindo do mar uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou: vá aonde está o rei Acabe e lhe diga que apronte o carro e volte para casa. Senão, a chuva não vai deixar. Em pouco tempo, o céu se cobriu de nuvens escuras, o vento começou a soprar e uma chuva pesada começou a cair. Diz a palavra de Deus. Diga amém, graças a Deus. Veja só o que aconteceu. Mediante a fé, o profeta, ele foi obediente, seguiu a estratégia de Deus e durante 7 dias ele orou no Monte Carmelo. E Deus mandou chuva para Israel, que estava há muito tempo numa seca tremenda, nem orvalho à noite tinha, não tinha nada. E Deus mostrou ali o seu poder. Da mesma forma ele faz nos dias de hoje. E nós estamos fazendo o dobro de Elias. Mais 15 orações nós vamos fazer. Após essa palavra que Deus está nos dando aqui, nós vamos fazer uma oração, determinando a bênção aqui sobre o Saai e sobre a nossa cidade. E nós vamos no monte entregar o nosso jejum, entregar essa oração, assim como fez Elias. E Deus vai se manifestar, meu amigo e minha amiga. As autoridades precisam preparar a nossa cidade. Precisam preparar para a abundância de água que vem em seguida. Porque o mesmo Deus que fechou as comportas do céu, Ele vai abrir. E quando abrir, temos que estar preparados para receber essa água na área urbana,
na zona rural, para as pessoas se prepararem. As autoridades precisam estar cientes e é o que Deus está avisando por meio da palavra dele. Em o nome do Senhor Jesus, coisas grandes, coisas tremendas o Senhor vai fazer nesta cidade. E nós estamos aqui exatamente para buscar em Deus a direção, para que nós estejamos preparados para essa chuva de bênçãos que vem aí, essa chuva de vitórias. Meu amigo e minha amiga, se você até então era incrédulo, se você até então não cria na palavra de Deus, desprezava e tem desprezado, mude seu comportamento. Deus te chama para usufruir também desse novo tempo que São Mateus e o Espírito Santo vão experimentar. E Deus vai honrar este propósito de fé que nós estamos fazendo. Amém? Em o nome do Senhor Jesus. Nós vamos agora orar pelas nossas autoridades, orar pelos moradores de São Mateus e derramar esse azeite e depois também fazer a nossa oração no monte para Deus abençoar. Amém? Em nome de Jesus. Vou pegar aqui o azeite, vou fazer agora o clamor. E se você também tem uma causa na justiça, se você tem um problema de enfermidade envolvendo você, envolvendo alguém, se você também tem uma demanda de família, uma demanda relacionada à vida financeira, apresente tudo a Deus, porque Deus vai dar a vitória por meio desta oração, deste clamor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós erguemos agora o nosso tom de voz, meu Pai, não para gritar, não para nos exaltar aqui na rua, mas para demonstrar a nossa indignação, a nossa revolta com relação a esse problema, meu Pai, que está acontecendo. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, nós não aceitamos, meu Pai, a situação do jeito que está. E nós te pedimos chuva, pedimos misericórdia ao Senhor, pedimos a tua clemência sobre a nossa vida, sobre essa cidade, meu Pai. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos perdão, meu Pai, pelas autoridades da nossa cidade, pelo povo, pelos moradores. Ó, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, porque o Senhor tem levantado homens e mulheres de guerra, de batalha espiritual aqui nessa cidade, meu Deus. Então, junto com eles, eu uno agora a minha fé, meu Pai, neste propósito da oração dos 318 e especialmente aqui no clamor do Saai, pedindo, Senhor, direção sábia, pedindo sabedoria, pedindo discernimento, pedindo estratégias de vitória, que a sua inteligência, meu Pai, esteja neste momento a comandar as nossas ações, a direcionar os nossos passos, meu Pai. Ó, meu Senhor, os encaminhamentos que são tomados pelas autoridades. Vá agora, meu Pai, entregamos nas tuas mãos o prefeito, o vice-prefeito, os vereadores, os juízes, meu Pai, os representantes do Ministério Público. Apresentamos ao Senhor os secretários municipais, representantes de órgãos públicos, de entidades, instituições, o povo, meu Pai, moradores dessa cidade, todos aqueles, meu Pai, em que cabe uma autoridade, e aqueles, meu Pai, também que são subordinados, mas que são vistos pelo Senhor. Manifeste o teu poder de forma extraordinária, de forma poderosa, meu Pai, e quando derramarmos esse azeite apresentado ao Senhor, consagrado ao Senhor no monte, que haja manifestação do teu poder de forma grandiosa, de forma poderosa, para que o milagre ele aconteça na vida daqueles que creem, meu Pai. Abençoa essa pessoa que está orando comigo, abençoa essa pessoa que está entregando também o seu pedido, a sua demanda, a sua causa, meu Pai, nas nossas mãos por meio desta oração, e nós repassamos até o Senhor. Ó, meu Deus amado, meu Deus querido, nós estamos aqui e vamos continuar, meu Pai. Nos dê força, nos dê coragem, nos dê entendimento, para que possamos cada vez mais expressar a nossa fé, viver a nossa fé, pois a tua palavra diz: a fé sem obras é morta, meu Deus. E nós estamos aqui para dizer que nós declaramos que São Mateus é do Senhor Jesus, que o SAAI, que a prefeitura são do Senhor Jesus, que as nossas autoridades, elas estão submetidas à tua autoridade maior, meu Pai, que quando o Senhor ordena, meu Deus, a natureza, os animais, as plantas, tudo, meu Pai, que existe na terra,
que existe embaixo da terra, no céu, estão submetidos à autoridade do nosso Senhor, meu Deus, e que toda autoridade ela emana do povo, mas ela, meu Deus, está submissa à tua autoridade, meu Pai, porque o Senhor é quem direciona as autoridades e quem as escolhe. Não, de repente, quem as escolhe, mas quem as deixa, meu Pai, as deixa no cargo, na função para as quais, meu Pai, o Senhor delega ao povo que escolha. Em o nome do Senhor Jesus, então venha, meu Pai, com teu poder, se manifeste com a tua grandeza e haja, meu Pai, com a tua infinita bondade, misericórdia em favor do povo de São Mateus. É isso que nós ligamos agora, a nossa vitória, e te agradecemos, meu Pai, crendo na tua santa palavra, na tua infinita misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Meu amigo e minha amiga, estamos todos abençoados em o nome do Senhor Jesus. Estaremos de volta nesta quinta-feira para orar na nossa 16ª oração do propósito 318 dias de oração e a nossa 6ª oração aqui no Clamor do Sário. Oração da autoridade 318 dias. Diga assim: eu participo.